você vai se encontrar em múltiplas possibilidades. Estamos recebendo aqui no estúdio da Band News FM neste momento o candidato do Partido Novo à Prefeitura de Porto Alegre, Felipe Camozzato, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos aqui à Prefeitura da capital. Já conversamos com a candidata Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, com o candidato à reeleição Sebastião Melo, do MDB, hoje com o candidato Camozzato do Novo. Na segunda-feira da semana que vem, a candidata Juliana Brizola, do PDT, conversa aqui com a gente. Bruna Subtits vai cronometrar o tempo a partir da primeira resposta, né, Bruna? Isso. Do candidato. Mas antes de a gente dar bom dia aqui, Felipe Camozzato, do Partido Novo, chapa pura, concorrendo aqui à eleição à Prefeitura de Porto Alegre. Bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Gilberto, Bruna, Gustavo, Fabrini, todos que estão nos acompanhando aqui. Prazer estar com vocês. Bom dia. Bom, dando início aos questionamentos então, candidato, fazendo aquela pergunta inicial padrão do tema para todos os candidatos, que é sobre o assunto enchentes. A pergunta é a seguinte: como é que o senhor pretende incluir no orçamento da cidade a manutenção e a atualização do sistema de proteção a enchentes e se existe, na sua análise, um valor de investimento ideal para isso? E se sim, de onde pretende captar esse recurso? Candidato. Perfeito. Bom, primeiro, né, para fazer recomposição, para fazer recomposição de tudo que nós precisamos fazer em termos de robustecimento do sistema e qualificação, eu entendo que nós precisamos fazer captação de financiamentos para bancar isso aí. Ou melhor, a prefeitura até teria algum recurso disponível para investir por conta, mas eu acho que o financiamento, especialmente disponíveis agora nesse novo PAC, são interessantes e sai mais barato para a prefeitura, inclusive. Então, acho que é um modelo a ser buscado, ou seja, conseguir fazer o projeto e captar esse recurso junto com o governo federal, especialmente nos seus bancos. E eu falo aí sobre, por exemplo, a questão de recomposição e qualificação da altura dos DICs da Zona Norte, especialmente, tá? De olhar para o modelo Zona Sul, né? Cristal Olami, que ainda está desassistido de sistema de proteção, e também para a gente poder fazer a requalificação do sistema pluvial, especialmente dos sistemas antifluxo de água, que foi o principal motivo da gente ter tido cheias dentro do centro de Porto Alegre, por exemplo. Agora, para manutenção, aí sim, ela vai ter que, depois de sistema requalificado, você orça quanto que é a manutenção e você coloca isso na conta do dia a dia. O que eu acho que é o grande problema de Porto Alegre é que a gente teve durante muito tempo um órgão supostamente responsável por fazer isso e não fez, e agora tem candidatura dizendo que milagrosamente ao recriar vai fazer, né? Eu fiz uma crítica muito forte, inclusive, aos engenheiros que assinaram a tal da cartinha lá, que só faltou manutenção, que eu acho, assim, uma politicagem barata aquilo lá, tá? Porque aqueles mesmos engenheiros que ensinaram essa cartinha tiveram no DEMAI e no DEP e durante cerca de 20, 30, 40 anos não viram que faltou 2 metros de altura no dique do Sarandi, por exemplo, onde a água extravasou por cima e depois rompeu mais de 20 metros de dique. Isso é uma falta de respeito com o cidadão, uma falta de respeito com a população que mora nesses bairros, na minha opinião, porque estão tirando todo mundo para palhaço. Eu estudei o projeto, tá? Eu li o projeto 74, comparei com os dados planimétricos atuais, tem bastante coisa a ser feita e eu acho que muito mais do que falar do que precisa ser feito, o diagnóstico tem que estar correto. E eu estou vendo que as candidaturas não estão oferecendo o diagnóstico correto, e eu não quero ser injusto, porque quem está no governo, pelo menos o Melo, está fazendo o dever de casa porque está com a responsabilidade de fazer. Embora não tenha feito a manutenção em dia de todo o sistema, mas está pelo menos agora com o diagnóstico mais preciso do que as outras duas candidatas estão oferecendo. Mas nós precisaremos fazer, eu não vi até agora, por exemplo, ninguém falar sobre como é que vai proteger os armazéns do Cais Mauá, que é patrimônio histórico tombado. Eu sou o único com coragem para falar isso e ainda querem ficar me tirando para o cara que quer substituir o muro da Mauá. Só que nenhum deles oferece uma solução para isso. É muito fácil se omitir de uma resposta, se omitir de um problema de que tem lá o patrimônio histórico, são vários armazéns, tem um projeto de um edital de concessão para botar investimento no Cais Mauá, recuperar a vida naquela parte do centro, que é importante para a revitalização do centro histórico, e todo mundo se omite da resposta de como é que tu protege aquele patrimônio. E eu falo, tem que colocar o muro à frente dos cais, dos armazéns do cais, para proteger também o cais. Ou seja, tem bastante coisa a ser feita, e uma vez que a gente tem a recomposição do sistema de proteção, tem que estar no orçamento, tem que estar com alguma governança responsável por diretamente apontar quem é a pessoa responsável pela manutenção e, se não ocorrer, como é que ele é culpabilizado, como é que tu responsabiliza essa pessoa, né? E para além do prefeito, né? Hoje a gente não sabe se é o diretor do DEP, se é o diretor do DEMAI, quem lá dentro que é responsável pela falta de manutenção. Então a gente viu que faltou manutenção, por exemplo, nas comportas, né? A gente não sabe como é que está o sistema antifluxo embaixo do chão, né? Ou seja, no subsolo, a água entrou no centro pelo subsolo, não foi pelo muro da Mauá. O muro da Mauá foi insuficiente.
Ele serviu só como um adereço estético, porque no final das contas foi no sistema pluvial e nas casas de bombas que a água entrou. Quem é que é o responsável por isso? Quem é que responde por não ter feito essa manutenção? Por não ter visto que em 30 anos não tinha nenhum sistema de bloqueio da água do fluxo inverso, do Guaíba para dentro da cidade. Então, essas coisas que nós precisamos endereçar. Candidato, explica um pouquinho melhor para a gente essa sua proposta de substituição do muro da Mauá, de onde ele está hoje, para o que seria, no caso, a sua proposta. Bom, aqui eu não estou nem reinventando a roda, né? Esse debate aconteceu já em diferentes eleições para a prefeitura, onde todos os candidatos falaram sobre substituir o muro da Mauá e colocar a barreira física na borda do cais, que é o que está no projeto, inclusive, do edital do Cais Mauá. Fazer com que se construa uma barreira física contínua ao longo da borda do cais, protegendo também os armazéns. Essa barreira física não precisa de comportas, pode ser contínua, como eu falei, reduzindo a necessidade de manutenção. Ela vai precisar ser atualizada, inclusive o edital que está na rua aí, que foi vencido pelas cotas atuais, tá? Porque ele estava com a cota de 41, inclusive. Embora a cota de 41 resolvesse o problema, porque é 6 metros, a gente não chegou a 6 metros, eu entendo que nós precisaríamos ter a parte fixa da barreira elevada, porque tem uma parte que é barreira fixa e outra parte é barreira móvel, tá? Eu acho que a cidade fica mais segura tendo a fixa mais elevada. E isso se dá através de um projeto de engenharia que é basicamente uma arquibancada de concreto de contemplação com um espaço de uma espécie de bulevar caminhável, ou seja, ela não tem uma agressão estética ao empreendimento e tampouco a um patrimônio histórico, que consegue fazer com que a gente tenha proteção. E uma vez que está pronta essa alternativa de barreira física, aí sim você pode fazer a remoção do muro onde ele está hoje. Eu não acredito em fazer a remoção do muro sem oferecer alguma coisa em contrapartida que dê mais segurança, ou no mínimo o mesmo nível de segurança que tem hoje. Só para complementar, o que o candidato fala é o edital de concessão do Cais Mauá, promovido pelo governo do estado. Ele já foi vencido, mas ainda não está confirmado. Perfeito. Porque eles suspenderam a assinatura devido às enchentes. Gustavo. Candidato, em relação ao DEP e ao DEMAI, né, o senhor pretende recriar o DEP? E sobre o DEMAI, o senhor tem alguma perspectiva de privatizá-lo ou de fazer algum tipo de concessão? E caso sim, como é que o senhor entende o impacto do serviço dessa secretaria tão importante para a cidade? Perfeito. Eu acho que, independente de recriação do DEP ou não, a gente precisa ter uma estrutura interna de governança que responda pelo sistema de proteção, tá? Que nem eu falei hoje, que nem eu falei antes, hoje não tem quem a gente diz assim, tal, fulano de tal é o diretor responsável por manutenção do sistema de proteção contra cheias. Não tem. Então, acho que isso vai precisar ser feito. Ter algum responsável direto por isso. Se vai ficar dentro da estrutura do DEMAI, se vai ficar num novo DEP, se vai ficar num outro nome que se chama, acho que isso é pouco relevante, tá? O que eu não acredito é que simplesmente a gente recriar a estrutura do DEP magicamente vai resolver o problema. Porque é isso que alguns estão acreditando. Enquanto que quando o DEP existiu, não resolveu. Aliás, o DEP ocupava as páginas policiais, porque superfaturava limpeza de bocas de lobo que inclusive não existiam em contratos que acabaram na polícia. Teve gente presa por causa disso. Ou seja, ele deixou de cumprir sua função histórica e virou muito mais um arremedo ali para colocar aliado político ou enfim, outras coisas. Sobre o DEMAI, eu acredito sim que nós precisamos fazer a concessão. Não acredito no modelo de privatização para o DEMAI, tá? Quando a gente fala sobre serviço de utilidade pública, eu acho que a concessão é um modelo melhor do que o da privatização. Porque a concessão, ela te permite ter governança sobre o contrato. Ou seja, se o parceiro privado está fazendo mal o serviço, tu consegue expulsar ele e botar outro parceiro. Tu consegue executar cláusula de multa. Tu consegue fazer com que ele seja avaliado e remunerado pela qualidade do serviço, avaliado pelo usuário. Então, tu consegue botar uma série de regramentos, calendário de investimentos, como é que tem que ser o contrato, como é que ele tem que atender, em que nível de satisfação, quais são os critérios para ele ser rompido o contrato para botar outro parceiro privado para operar. Enfim, tudo isso está no modelo de concessão e não está no modelo de privatização. A privatização vem dos ativos, entrega, e aí você vai ter que torcer para que seja um bom parceiro privado. Manter o DEMAI estatal como está hoje, eu acho que é simplesmente sonegar a 45% dos gaúchos porto-alegrenses o direito de ter seu esgoto tratado. Porque é esse o resultado de ter o DEMAI estatal responsável por saneamento básico ao longo das últimas décadas. O DEMAI, puramente estatal, com investimento da prefeitura, não conseguiu chegar nem um pouco mais da metade do esgoto tratado. E isso eu acho um crime contra, especialmente, as crianças.
né? E tenho falado muito disso. Às vezes a gente não se dá conta da gravidade do esgoto não tratado. Para um nenê recém-nascido, uma água contaminada de esgoto não tratado na periferia da cidade pode significar uma contaminação grave que vai levar a desidratação, desinteria, diarreia e tudo mais. Uma desidratação grave de um nenê de poucos meses de vida significa, segundo vários estudos, né, médicos, significa uma possível má formação cerebral permanente. Tu faz com que aquela criança ela passe o resto da vida sem ter a mesma capacidade de aprender de qualquer outro jovem. Isso é um crime. A gente não pode tolerar que isso siga acontecendo. E só em Porto Alegre são cerca de 400 hospitalizações ano por conta de diarreia grave severa com desidratação. Ou seja, nós já temos essas vítimas. Quanto tempo nós toleramos esperar para que isso acabe? Pelo DEMAI estatal, são mais de 40 anos. Ou seja, não tem tempo de esperar. Eu não quero fazer milhares de vítimas esperando uma solução estatal. Prefiro fazer a concessão, colocar no contrato como é que eu espero que o serviço seja realizado e consiga atender o marco de saneamento para que em menos de 10 anos isso esteja universalizado. Tem algum outro órgão público na sua mira de privatização ou concessão? A priori não, né? A Carris era o tema de privatização que talvez estivesse aí mais em evidência e foi feita a privatização. Inclusive foi uma das condições para o Novo abrir o voto para o Sebastião Mello em 2020, que nós não tínhamos candidato à prefeitura. Nós pedimos que tivesse que ele oferecesse uma promessa, né, de privatização da Carris, de cancelamento do aumento do IPTU, de concessão do DEMAI e de votação do plano diretor. Tu vê que dessas 4, só uma foi feita. Não, eu já vou aproveitar o plano diretor, eu deixava essa pergunta mais para o fim, mas já que o assunto surgiu, ele está em revisão desde 2019, ou seja, desde a gestão anterior de Nelson Marquesan Júnior, e a previsão é de que a votação vai acontecer somente na próxima gestão, né? Não tem condição de ser votado este ano. Já há estudos e uma minuta do projeto preparada pela Prefeitura, em parceria com uma consultoria internacional contratada para isso, mas a gente imagina que, devido à situação atual, em decorrência das enchentes, isso terá que ser contemplado no planejamento urbano da cidade, no plano diretor, o que ainda não está. Nesses estudos não fala precisamente sobre essa questão das enchentes. Então, eu gostaria de saber, no seu caso, se for eleito, como é que vai encaminhar o processo de revisão do plano diretor, se vai refazer os estudos para poder contemplar essa parte das cheias, prevenção contra enchentes, e em quanto tempo pretenderia votar, né? Porque o que a gente viu nos últimos anos foi ele sendo empurrado ano após ano. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando contigo, Bruna, sobre esse assunto que a gente tanto tempo já tratou, né, em outras entrevistas, e eu acho que tu és uma das jornalistas que mais cobriu esse tema, que mais entende do assunto. Que mais entende, né? Sem dúvida. Concordo. E é um dos assuntos mais importantes da cidade, né? Então, muito já li e já acompanhei o Pensar a Cidade, que eu acho que traz um conteúdo muito qualificado sobre o assunto. E eu acho que, primeiro, né, tá devendo há anos a votação do plano diretor. A gente vem tendo muito mais uma situação, parece, né, de certo comodismo com relação ao plano atual, ou, não sei, né, uma falta de iniciativa em torno do encaminhamento desse novo projeto. Eu acho que as pessoas não entendem direito, né, o que significa o plano diretor e como isso pode transformar a cidade, especialmente para as pessoas mais pobres, né? Porque parece que a gente está falando sobre a altura de edifício, parece que a gente está falando sobre grandes construtoras e não é nada disso. A gente está falando sobre conseguir fazer com que o morador mais pobre more mais perto do seu trabalho e consiga ter um custo menor de moradia na cidade, ou um custo menor de aluguel na cidade. Eu quero tentar votar o quanto antes o plano diretor, tá? Eu sim acho importante que a gente possa, de alguma forma, ter uma atualização do projeto para essa perspectiva da drenagem necessária e do sistema de proteção, mas eu não acho que o sistema de proteção deva estar necessariamente dentro do plano diretor. Eu acho que são coisas independentes. Agora, você conseguir fazer uma qualificação das contrapartidas de drenagem, por exemplo, é importante sim. Inclusive, eu acho que a outorga da concessão do DEMAI tem que ser direcionada para as obras de drenagem que ainda restam na nossa capital, que não são poucas também. Mas no plano diretor, eu entendo que é urgente que a gente reveja os índices de aproveitamento de terrenos na nossa cidade, consiga fazer um adensamento das zonas já urbanizadas que têm infraestrutura para receber mais habitantes, porque assim a gente consegue fazer com que as pessoas morem perto do seu trabalho, dependam menos de transporte, né, seja transporte por carro, por ônibus, enfim, porque moram muito distantes, que a gente consiga trazer habitação popular para perto
perto de onde as pessoas trabalham, onde tem serviço público, onde tem creche, onde tem posto de saúde, onde tem hospital. Pare de expulsar as pessoas das zonas centrais, que a gente consiga, através de também uma oferta maior de moradia, consiga derrubar o preço dos imóveis na cidade, que a gente já viu que isso funciona em todo lugar do mundo, né? Aumenta a oferta de moradia, reduz o preço do metro quadrado, seja em aluguel, seja em venda de imóveis. E também acredito que a gente precisa rever a questão de, né, termos não é multifuncionalidade, né? Mas diferentes usos. Exato, certo. Temos os mix de usos, né? Que não cabe mais no mundo que nós vivemos que um prédio seja estritamente residencial, estritamente comercial, né? Você conseguir fazer um aproveitamento para que no mesmo empreendimento você possa ter no térreo, faixa ativa, com comércio, dando segurança para a calçada, provendo serviços, ajudando a pagar a conta do condomínio do edifício mesmo. Nos primeiros andares, talvez o comercial, né, com escritórios, com consultórios de dentista, advogado, tudo mais. E nos andares superiores, residencial, né, ou seja, fazendo com que o próprio custo de condomínio seja reduzido, tu consiga morar perto de onde tu trabalha, tu consiga, enfim, reduzir essa necessidade de expandir a infraestrutura urbana, levando asfalto para longe, levando saneamento para longe, levando luz para longe, levando, né, posto de saúde, escola, tudo aquilo que gera custo para o cidadão. No fim, a cidade se torna cara, e Porto Alegre é uma das capitais brasileiras mais espraiadas no território, ou seja, mais horizontalizadas dentre as capitais. E a gente tem, como consequência, uma densidade demográfica baixíssima. São em torno de 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E quando eu falo sobre isso, as pessoas às vezes têm um negócio assim de, nossa, então você quer empilhar pessoas dentro de um prédio? Não quero. Mas olha como é mais fácil pagar a conta de um mercadinho de bairro e mais barato morar num bairro como, por exemplo, o Centro Histórico, Bonfim, Menino Deus, Cidade Baixa, do que você fazer isso daqui a pouco em bairros mais afastados e mais caros, né? Como é o caso do Jardim Europa, ou outros que estão ainda mais afastados, mais distantes, como é o caso da Lomba, da Restinga, que precisa fazer um deslocamento de ônibus de quase 1 hora em horário de pico, para a pessoa chegar até o seu trabalho ou para ter acesso a serviço público. Eu acho isso um absurdo, a gente não pode seguir nesse caminho, de apostando nesse modelo de cidade cada vez mais horizontalizada, inclusive, né, cada vez mais consumindo zona rural, consumindo meio ambiente, mata, bosque, enfim, porque está devastando essa área para botar habitação popular, conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, e fazendo com que a gente tenha vazios urbanos em áreas onde já tem hospital, já tem posto de saúde, já tem avenida, já tem ônibus passando, já tem saneamento, mas que às vezes tem um lote de terreno não aproveitado. Ou pior, tem um prédio público desocupado lá, que poderia estar tendo uma habitação. A gente está aqui com Felipe Camusato, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Novo. Já chegamos aí à metade da nossa entrevista. Candidato Camusato, eu costumo dizer e repetir isso aqui para os outros candidatos, que a Prefeitura ela é lembrada por parte da população apenas quando tem um buraco ali na frente da sua rua ou se atrasa a coleta do lixo, mas tem grande parte da população que depende diariamente da Prefeitura e dos serviços da Prefeitura. E um dos grandes desafios de Porto Alegre, histórico, é a relação com médicos para o sistema de saúde, para ter um médico lá no postinho, que ele fique lá no horário que ele precisa ficar, e também a relação dos professores com as escolas e com as pessoas que cuidam de creches, né, que não necessariamente são professores, mas que estão ali, funcionários para trabalhar com as creches. Dentro da sua perspectiva, para essas pessoas que mais precisam desses serviços, como é que você pretende relacionar as suas políticas públicas com a melhoria dessas categorias e que elas possam realmente estar presentes, que elas possam se envolver mais e que o serviço para essas pessoas que precisam mais, elas possam contar com esse serviço? Perfeito. Bom, vamos lá, sobre posto de saúde, né? A gente tem diferentes postos de saúde em Porto Alegre com diferentes avaliações de satisfação do usuário. Tem posto de saúde hoje em Porto Alegre que tem um nível de serviço excelente, de hospital privado, né? Muitos deles, inclusive, são instituições privadas que operam posto de saúde, que colocaram lá tecnologia, investimento, tem quadros atendendo, né? Seja, né, alguns que estão com Divina Providência, seja outros que estão com outras instituições. E a gente tem postos onde não aparece o médico, onde o cidadão tem que tirar a ficha e ficar esperando. Nós queremos apostar cada vez mais nesse modelo, onde a gente, através de parcerias com instituições que têm um bom nível de serviço e conseguem entregar essa qualidade de saúde, possam estar cada vez mais operando esses postos. Além disso, não há milagre no tema da saúde, né? Às vezes a prefeitura quer brigar contra a matemática, quer forçar um médico a ficar fazendo uma jornada de 20, 40 horas no posto de saúde, remunerando ele 1/5 do que ele recebe se ele estiver num consultório em outro lugar, né? Então acaba acontecendo aquilo que a gente já conhece, o médico não fica, né?
né? Então, assim, e a gente fica forçando a mão, achando que, né, que vai resolver, que vai sempre prometer que, não, agora vai ser diferente. Então, vai ter que ter uma remuneração mais compatível para que seja interessante para o profissional estar lá. Senão não tem como, não fecha a conta, né? E aí, mais uma vez, eu acredito que sai mais barato, inclusive, para a prefeitura estar com contratos junto com instituições privadas que já fazem serviço, do que ela faça concursos para médicos pagando no valor de mercado para que eles estejam lá batendo esse ponto, tá? Então, esse é o modelo que eu acredito para a saúde. Também acredito que na saúde, uma coisa que ajudaria bastante a tirar filas dos pós-saúde para vários tipos de atendimento é a telemedicina implementada. Funcionou na pandemia e nós descontinuamos. Muitos dos atendimentos são atendimentos para buscar uma requisição de exame, ou para receber o laudo, ou mesmo para fazer uma consulta simples, para coisas que são simples de ser verificadas por uma consulta de telemedicina, que desafoga a fila, né? Tira a necessidade da pessoa ter que pegar um transporte para ir até um posto de saúde, para ficar horas esperando para ser atendido. Agora, tem outras especialidades que não, que vai precisar ter a consulta presencial, né? A gente quer separar essas coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas obviamente a gente consegue desafogar filas fazendo essa implementação de usar a tecnologia a favor da saúde. Sobre a educação, nós temos um déficit de vagas no 0 a 3 anos de em torno de 3.100 crianças, né, que precisam estar nas escolas. Essas crianças, ao estarem em casa, estão prejudicando uma mãe ou um pai de estar trabalhando, ou uma avó, enfim, né, estão tendo que ficar com alguém que está deixando de fazer alguma coisa, fora que a criança está tendo privado seu direito de ter acesso ao ensino básico, né, a preparação da jornada da educação. E a gente vê o tanto que a primeira infância impacta na aprendizagem futura da criança. É fundamental, né, um dos ensinos mais importantes. Para isso, a gente entende o seguinte, que a gente tem que, primeiro, fazer com que a gente busque a resolução da falta de vagas, tá? E eu acredito que isso se faça com oferta de vagas na rede conveniada, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, qualificando o pagamento por aluno e também fazendo um modelo que funcionou em São Paulo, que eu tenho usado muito como exemplo nas entrevistas, que é onde a prefeitura foi lá, locou o imóvel, né, pega num bairro que tem necessidade, a prefeitura vai lá, loca o imóvel, pega uma casa, transforma ele, né, adapta ele para receber aquela instituição e entrega para uma instituição parceira que já saiba operar, para fazer a operação pagando por cada aluno que está lá matriculado. São Paulo resolveu um déficit de quase 100 mil vagas de crianças fazendo modelos assim, qualificando o pagamento e fazendo locação de imóveis e entregando para uma instituição sem fins lucrativos ou privada operar. Tá? Eu acho que Porto Alegre poderia estar fazendo isso, porque eu não acredito que simplesmente a prefeitura fazer uma licitação de obra para construir prédio e tudo mais vai conseguir rapidamente recompor essas vagas que são necessárias. E, por último, na educação, a aprendizagem me preocupa demais. A gente piorou a aprendizagem em Porto Alegre. Estamos no 26º lugar dentre 27 capitais no ensino do IDEB, que mede basicamente a capacidade de aprendizagem do português e da matemática, né? E isso é grave, ou seja, o jovem que hoje depende da escola pública, ele sai da escola sem saber ler e escrever e operar as 4 funções matemáticas básicas para poder ter um futuro. Então, assim, o que vai ser desse jovem? Provavelmente ele vai repetir o mesmo ciclo da sua atual família. Ele não vai ser a nova geração que vai fazer com que a sua família busque um novo patamar de vida. Então, a gente não está oportunizando para ele sair desse ciclo vicioso de que fica tendo que receber para pagar a conta e ficar morando numa zona periférica, de ficar dependendo do transporte público, de ficar dependendo do SUS e por aí vai. Ele nunca vai conseguir atingir um patamar de prosperidade, que é o que nós gostaríamos que todos pudessem ter a oportunidade de atingir. Então a gente precisa resolver a aprendizagem. Para isso, eu aposto em, primeiro, a gente precisa medir como é que está sendo a aprendizagem. Eu não acredito em gestão sem medição. Se você não mede, você não gerencia. E para a gente poder fazer a medição, tem que ter prova com recorrência, ou seja, a cada 6 meses ou a cada ano tem que ter uma prova que meça como é que está a aprendizagem dos alunos da rede pública em português e matemática. E a gente conseguir, então, qualificar a capacitação do corpo docente para poder fazer esse reforço, né, de aprendizagem, ou seja, que ele possa dar aulas melhores também, possa ter amparo na prefeitura para isso. A gente possa apostar também no turno integral como forma de manter o aluno mais tempo em sala de aula e também ter aquelas monitorias específicas que reforçam o conteúdo, especialmente nas matérias fundamentais. Perfeito. Quero trazer aqui para o tema, e a gente está se encaminhando aqui para o fim também da entrevista,
O assunto transporte público, né? Você chegou a falar sobre a privatização da Carris ser uma das condições para apoiar o candidato Sebastião Melo em 2020, e a gente tem aqui numa pesquisa recente da Método, salvo me engano, que apontou, além de entrevistar as pessoas sobre a intenção de voto, também questionou os temas de maior interesse a serem debatidos, e transporte público é o primeiro. É o assunto que também mais aparece aqui entre os nossos ouvintes, né, questionando sobre atraso de linha, demora, superlotação, principalmente veículos antigos, né? Falei ontem ao prefeito, falo para ti também, vem para o trabalho em um ônibus da Carris que estragou no meio da Avenida Ipiranga. Eu consegui fazer o restinho do meu trecho a pé, mas muitas pessoas precisaram esperar o veículo seguinte, que já chegaria lotado e iria ainda ter que dar conta desses passageiros. Como é que se faz para garantir que o transporte público ele siga operando com qualidade, que não perca passageiros, como já tem acontecido aí nos últimos anos, e que não deixe de ser uma opção para aquelas pessoas que só conseguem se locomover pelo transporte público, não conseguem ter recurso suficiente para andar de outra maneira, num aplicativo ou ter o seu próprio veículo. Perfeito. Bom, a Prefeitura hoje já subsidia bastante a passagem, né? A gente mantém a tarifa aí ao valor de R$ 4,80 já faz algum tempo, e isso significa milhões de reais sendo colocados nas empresas de ônibus de Porto Alegre. Basicamente, a contrapartida do investimento da Prefeitura é manter a tarifa, ponto. Eu acho que a gente pode ir além, tá? Eu acho que a gente pode, inclusive, bonificar as empresas pelo nível de satisfação que os usuários tiverem, tá? Então, você conseguir usar, por exemplo, a EPTC, em vez de ficar, às vezes, né, inventando uma ciclovia enjambrada na Ipiranga, na terceira faixa lá, porque não conseguiu ainda fazer a reconstituição do talude, que está gerando um grande condicionamento para ônibus e para carros. Eu achei uma excrescência aquilo que foi feito ali na Ipiranga, próximo da Silva Só. Mas a EPTC podia estar ajudando a fazer essa pesquisa de satisfação de usuários, por exemplo, né? Fazendo entrevista com o usuário, qual é a satisfação com relação à pontualidade, com relação à escala de horários, com relação à limpeza do veículo. E isso servir como base para, na remuneração das empresas, a Prefeitura colocar uma bonificação para a empresa que é bem avaliada. Ou seja, vamos alinhar o interesse da empresa em lucrar mais com o interesse do usuário em ser melhor transportado e transportado pontualmente. De novo, a gente teve no passado da Carris muito esse histórico de ônibus quebrando e ficando pelo caminho, né? Foi privatizada recentemente, isso é uma coisa que a gente espera superar agora com a nova empresa privada, já comprou novos ônibus, já está renovando a frota, já está qualificando, mas isso é uma coisa que, se o transporte coletivo, se o transporte público, ele não tiver previsibilidade, para que a pessoa saiba que horas eu tenho que ir para a parada de ônibus, afinal de contas tem uma insegurança de ficar na parada, ainda mais quando está chovendo, o desconforto de ter que ficar. Eu posso ir para a parada de ônibus que horas vai passar meu ônibus? Ele vai estar lá ou não? Ele vai estar cheio? Vai ter lugar para mim ou não vai ter lugar para mim? Então, previsibilidade das linhas e da escala de ônibus é uma coisa fundamental da gente ter essa garantia. Segundo, né, a gente reduziu muitas linhas e depois não recompôs elas pós-pandemia, e a gente tem um engessamento muito grande no transporte coletivo da capital, do contrato feito na última licitação, que eu acho que foi mal feito, inclusive, que ser muito rígido com relação ao regulamento dos próprios veículos, né? Tem bairros que não precisam mais de um veículo tão grande, que gera um custo operacional grande para a empresa, que poderia ter veículos menores, poderia estar operando, né, de outra forma, e a gente é muito engessado nesse sentido, tá? Conseguir aumentar, dar flexibilidade para esse tipo de veículo, para o custo operacional, para conseguir inclusive integrar diferentes modais, eu acho que são caminhos para que as pessoas se sintam mais seguras ao usar o transporte público. Aliás, tenham previsibilidade para saber que vão ser transportadas na hora que elas precisam e vão chegar na hora que precisam, e com um nível de conforto aceitável. Acho que são coisas que a gente foi perdendo realmente, e as pessoas vêm migrando para o aplicativo de transporte, vêm migrando para a moto, para o carro, enfim, porque não estavam encontrando mais no transporte público uma resposta para isso. Aliás, eu acho que boa parte hoje dos passageiros que usam o transporte público usam porque ou tem alguma isenção ou porque acabam recebendo vale transporte, não porque tem a necessidade, não porque vem no transporte coletivo de Porto Alegre, né, uma alternativa, né, para transporte. Acaba sendo muito mais obrigado a usar aquele como meio e não por a preferência, né? Candidato, a gente está chegando aqui no final da entrevista. Vou fazer mais uma pergunta e depois as considerações finais. Hoje, a principal vitrine do Partido Novo é o estado de Minas Gerais, acho que não há dúvida disso, embora já governe algumas prefeituras. Mas aqui para Porto Alegre, até mesmo para o Rio Grande do Sul, não é um partido tão conhecido, não tem tanto reconhecimento assim das bases, né? Como é que tem sido a campanha? Como é que você espera se apresentar e conseguir competitividade para chegar ao segundo turno? Eu
deixa eu só pegar uma carona nessa pergunta da Bruna também. Como é que o senhor, caso eleito, pretende fazer alianças para ter o mínimo de maioria para levar os seus projetos adiante na Câmara de Vereadores e fazer acontecer essas suas ideias na cidade? 2 minutos. Perfeito. Bom, nenhum partido hoje vai ganhar os 19 assentos de vereadores que são necessários para ter maioria na Câmara, né? A maior bancada que tem na Câmara hoje, se não me engano, está com 4 vereadores. Então, necessariamente, qualquer prefeito que é eleito precisa fazer a composição para poder ter governabilidade. O Novo já tem uma experiência com isso, embora seja muito jovem, né? O partido foi criado em 2015, eu fui um dos fundadores, foi validado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2015. 2016 foi a primeira eleição, eu fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, fui eleito vereador de Porto Alegre naquela eleição, e de lá para cá a gente tem amadurecido muito em instituição para entender o seguinte: olha, nós temos uma agenda, né? Tudo aqui que eu estou falando são propostas daquilo que eu acredito que é a visão de cidade. Partidos, legendas e vereadores que acreditam que o que eu estou falando aqui faz sentido, vão ser convidados a se somar, né, a oferecer seus quadros técnicos para ajudar a compor a prefeitura, né? Veja que o Novo não tem nem filiado suficiente para conseguir ocupar todos os cargos que tem numa prefeitura. Então, necessariamente, nós precisaremos ter uma composição para que indiquem pessoas qualificadas para ajudar a montar essa prefeitura. Isso aconteceu, por exemplo, em Joinville, né? Joinville, o prefeito de Joinville, maior cidade catarinense, é do Novo, é uma chapa pura lá. O prefeito Adriano Silva e a Rejane, que é a vice, foram eleitos sem nunca ter concorrido, estão com 93% de aprovação do seu governo, 93% de aprovação, e devem ganhar a eleição agora, a reeleição no primeiro turno, porque a última pesquisa eles estavam com 66% da intenção de voto e o segundo lugar com em torno de 9%. Por que eles têm essa maioria e por que eles têm essa aprovação? Porque eles estão preocupados em entregar resultados. Muito mais do que fazer política e politicagem. E aí a composição do seu secretariado é composição técnica. Tem gente filiada a partido? Tem, mas são técnicos. Está entregando a melhoria da educação? Tá. Aliás, Joinville se tornou a cidade com mais de 500 mil habitantes que tem a melhor educação do Brasil, pública. O melhor IDEB do Brasil é Joinville. Vou ter que encerrar, mas antes disso te pedir aí em meio minuto para falar qual será a marca da sua gestão, caso eleito, e suas considerações finais. A marca da gestão do Novo é buscar qualificação e entrega de resultados na ponta para a população, né? O slogan, o Novo pelo Povo, ele é justamente um recado de que nós temos as ideias que fazem com que especialmente as pessoas mais pobres tenham mais qualidade de vida. E a qualidade de vida se conquista prestando bom serviço público. E é isso que nós acreditamos, com profissionalismo, gente qualificada e boas ideias, obviamente. E é isso que a gente está tentando apresentar ao longo dessa campanha eleitoral. E eu convido quem está nos ouvindo a nos seguir para poder discutir um pouco mais sobre isso lá no @Felipe Camozato, com 2 vezes de zebra, um T de trabalho. Muito bem, Felipe Camozato, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Novo. Muito obrigada. Obrigado. 10 horas e 36 minutos, rápido intervalo, já voltamos.